apresentar, depois você se apresenta. Opa, aí pessoal, bem-vindos ao podcast. Meu nome é Larissa Frazatto, estamos aqui com Melissa Maia. Melissa, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que faz. Olá, sou Melissa Maia, eu trabalho com dublagem, sou atriz, radialista e vim aqui agora para falar um pouquinho sobre a minha profissão. Cara, me diz uma coisa, o que a rádio ajuda na sua profissão de dublagem? Ajuda em alguma coisa ou são duas profissões distintas? Na verdade, tudo, né? Porque uma vez que você trabalha com dublagem, você trabalha com voz, né? E o radialista, ele também é preparado não só para a área interna do rádio, né? De todas as funções internas de um funcionamento de rádio, ele também é preparado para a parte de locução, de narração. Logicamente que há uma diferença para dublagem, porque para você dublar, você tem que atuar, ou melhor, você tem que entender o que está na tela, a atuação do outro ator, e reproduzir no nosso idioma, né? E, na verdade, a dublagem, quando veio para o Brasil, muitos atores que começaram na dublagem, eles vieram do rádio, porque antigamente se tinha as radionovelas, Sim, que eram sim. histórias interpretadas só com a voz pelo rádio, e muitos programas ao vivo. Então, assim, muitos atores hoje da dublagem, né, o pessoal, enfim, os pioneiros da dublagem, eles vieram do rádio, muitos deles, né? Então, são profissões que andam juntas. Cara, por que? Você sabe me dizer por que acabou as rádios novelas? Eu nunca mais ouvi falar delas. Então, na verdade, não é que acabou, existem outros formatos, né? A rádio ela acabou indo para o lado musical quando veio a TV, né? Então, a TV veio com programas de auditório e com novelas, né? Quando todas as histórias passaram a ter imagens na TV, a linguagem da rádio também foi alterada, voltando mais para o lado musical. Né? Então, o que hoje também a gente tem, na verdade, isso é uma coisa bem curiosa, que está voltando muito. Existem podcasts que contam histórias, que nada mais é do que uma nova versão, digamos assim, das antigas radionovelas, né? Cara, e é muito legal, mano, essa parada de, tipo assim, a galera trazer de novo as histórias, a parada das histórias e tudo mais. Eu conversei com a dubladora, né, Estela Ramos, e ela tem um podcast sobre isso, tá ligado? Onde ela conta histórias fingindo como se tivesse acontecido com ela. E nunca Sim. aconteceu. E isso é uma parada muito legal, entende? Isso é uma parada muito boa. Cara, me diz, em qual rádio que você começou? Como é que foi? Como que você entrou na dublagem? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu acabei não indo para a rádio. Eu me formei como radialista, né? Eu vinha fazendo teatro, fui fazer a formação de radialista, né? Na verdade, é rádio e TV, então eu, né, fiquei dentro desse... Aprendi toda a parte por trás das câmeras, digamos assim, por trás do microfone, que é o que a profissão também, né, tem. E eu acabei indo para a dublagem, eu entrei não pela voz, mas como técnica de áudio. Então, essa parte de radialista que eu atuei em empresas de dublagem, fazendo gravações, mixagem, né? Não cheguei a ir para a rádio, de fato. Cheguei a ser convidada a ir para uma TV, mas não quis, optei por continuar na dublagem, né? Na parte técnica e, paralelamente, também atuando, né? Cara, Então, mano, cara, uma pergunta, você fica triste por nunca ter entrado em rádio ou coisa do tipo, ou não? não, na verdade não, é uma coisa que eu gostaria, inclusive, hoje eu faço alguns podcasts, Que legal. né? O que eu digo assim, eu não atuei em rádio na parte técnica, né? Não cheguei a ser, vamos supor, uma locutora fixa em uma rádio, mas indiretamente eu estou inserida na rádio com esses podcasts, né? Então, de certa forma, né? Porque está mudando, realmente está mudando muito a linguagem, né, da rádio mesmo, o que é muito curioso, que tem deixado, já não é mais só aquela coisa de música, né? Até a forma de falar no rádio mudou muito, né? Antigamente,
todo mundo falava, mas para ser locutor você tem que ter aquela voz toda impostada, né? Aquela coisa que tinha do rádio, mas porque antigamente não tinha essa proximidade. O rádio e a TV era algo que tinha o apresentador e o espectador, né? Era muito separado. E essa forma de locução também gerava um certo distanciamento do público, onde lá se passava a informação e a pessoa, aquilo que ela ouvia, era tido como verdade e não existia espaço para questionamentos, né? Até por questões de tecnologia, né? Para você falar com a rádio, antes você tinha que mandar carta, e só depois que a carta fosse lida. Então, não tinha essa interação, porque também a tecnologia não permitia. Só que hoje, tudo mudou, né? A tecnologia hoje permite que você faça um programa de rádio e, ao mesmo tempo, entra um ouvinte ao vivo e participa com você de qualquer lugar do mundo, não é só do país. Né? E essa facilidade de interação também mudou muito a forma com que o locutor fala. Né? Hoje você não vê mais em rádio as pessoas falando assim, como se... Né? Não. Hoje, os locutores de rádio, eles falam como eu estou falando com você. Porque, na verdade, é um bate-papo, porque isso traz o ouvinte a participar, mesmo que ele não esteja ativamente falando ali no momento, ele se sente parte da conversa. Então, o modo também de se fazer rádio também mudou muito, né? O que eu tenho visto muito nos podcasts, né? Sim, cara, o que eu tenho visto muito é a TV tentando trazer um pouquinho dessa fórmula da naturalidade, tá ligado? Só que é difícil, é que eles não conseguem, por conta que eles têm que ser aquilo, né? Eles têm que apresentar de uma forma, como que eu vou dizer? Como é que é a palavra? Eles têm que fazer de uma forma onde sempre foi, entende? Onde é o padrão deles. Eles têm que ficar com jalequinho, apresentando e tudo mais, sabe? Eles não conseguem ser natural na TV. Né? A TV não dá essa liberdade, mas você vê até os jornais tentando fazer isso, tá ligado? Os apresentadores conversando. Né? Esse tipo de Sim, coisa. sim. Não fica mais aquela pessoa com uma mesa na frente, com aquele corte, né, americano, padrão. Não, hoje você vê apresentadores andando pelo cenário, cenários virtuais, interagindo. Eles estão buscando uma nova linguagem mesmo, né? Isso é até uma coisa que vem com a tecnologia mais uma vez, né? Porque antigamente a TV, você não tinha uma grande resolução e nem uma grande amplitude de quadro. Então, se você pegar coisas produzidas no início da TV, você vai ver muito ângulo fechado, muita coisa, muito close. Mas por quê? Porque antigamente os aparelhos de TV eles eram pequenos. Então, para que você enxergasse o que estava acontecendo, você não podia ter um plano muito aberto, porque a caixinha era pequenininha onde aquela imagem era reproduzida. Né? Então, a própria linguagem corporal, a forma de atuação na TV era diferente, porque os atores eles tinham que ficar muito ligados nas marcações das câmeras e eu não podia ter muita movimentação, porque eu sairia daquele pequeno quadro que eu tinha que trabalhar. Hoje não, né? Hoje com TVs de milhões de polegadas, que eu já nem sei mais em que tamanho que existe, e com resolução 4K, enfim, hoje você tem uma amplitude de trabalho muito maior. Então, para o próprio ator se colocar numa produção, ele tem uma liberdade muito maior e digamos que a interpretação ela não fica somente restrita à face e à voz, mas principalmente ao corpo, porque o corpo fala muito, né? Então, assim, são coisas que a tecnologia, né? Isso é uma coisa que os atores têm, porque já estão acostumados em palco a trabalhar com o corpo, né? Se você, por exemplo, fala, por que na TV os gestos são mais suaves? Você vai no teatro, às vezes os atores usam gestos grandes. Por quê? No teatro, você tem ali um palco, mas você tem que lembrar que a pessoa que está na última cadeira, lá atrás, ela tem que ver aquele gesto, ela tem que entender aquilo, ela tem que ouvir, né? Tanto que os atores em teatro, às vezes, quando vêm para a dublagem,
eles têm esse desafio, porque eles estão acostumados a impostar muito a voz. E aí, de repente, eles se deparam com um microfone super sensível e tem que aprender a menos. É menos, espera aí, porque ali está captando tudo, né? Então, assim, os atores já estão acostumados com esse trabalho corporal, né, a se expressar com o corpo e tudo mais. E eu acho, né, acredito eu, na questão da TV que você falou dos apresentadores, leva um tempo também, não são atores, geralmente, apresentadores, né? Eles estão acostumados a um formato sentadinho, onde só vai ser visto aqui, e, de repente, eles têm que trabalhar no corpo, algo que não existia antes. Então, é natural que você veja alguém, peraí, eu não sei como... Onde é que eu coloco a mão, eu cruzo, eu ponho no bolso, o que eu faço? É natural, né? Porque é uma adaptação de um novo formato, uma nova linguagem, e que estará sempre mudando, isso é indiscutível. Sim. E às vezes até pode ficar meio estranho. Tipo assim, eles estão tentando ser natural, mas ao mesmo tempo eles são bem robô, tá ligado? São bem robôzão, eles ficam lá parados assim, sempre sorrindo, falando. Tem, fica bem Sim, robôzão. é porque assim, não tem esse hábito ainda, né? Demora um tempo até você acostumar, né, Uhum. com essa forma de lidar com o seu corpo. Então, é Sim. normal, é um processo que logo mais você vai ver que as coisas vão estar já bem diferentes, com naturalidade, eles já vão acostumar com esse novo formato, isso né, faz parte da evolução. Cara, Como? cara, eu vi lá, né? Eu tava lá no seu Instagram, eu vi lá que você é dançarina de tango, é isso? Então, na verdade, o tango é uma coisa bem curiosa. Ah, eu não danço profissionalmente, tá? Uhum. Mas eu danço tango há 12 anos, e é somente tango. Mas você fala, você dança de salão? Não, eu danço tango. E tem uma história muito curiosa, né? Todo mundo fala, mas por que tango? Né? Exatamente. Eu também não sei te dizer por que tango. A única coisa que eu sei é que é o seguinte, eu sempre tive vontade de dançar tango desde que eu me conheço. Aí você fala, mas não, na minha casa não tinha tango, ninguém ouvia tango, não tenho, eu não tinha até então uma referência. Eu falei, mas de onde eu tirei isso? Não sei, acho bonito, sempre quis. Demorei muito tempo para começar, porque eu achava que precisava de um parceiro fixo para dançar, né, e nunca consegui. Né? Meus namorados, né, não eram dançarinos, nunca tiveram vontade de dançar, então eu fiquei, né, jogando para frente essa minha vontade, até que um dia eu falei, quer saber, eu vou lá na escola, e nem que eu tenha que dançar com uma vassoura, eu vou fazer o raio da aula de tango. Muito bem, eu fui. Aí que eu descobri que não precisaria, porque às vezes as escolas têm personagens e pessoas que auxiliam e tudo mais. Enfim, comecei no tango, comecei a dançar. Eu cheguei aí, já fui 3 vezes para Buenos Aires, né? Tive aula lá, inclusive, conheço muitos profissionais, enfim. Já dancei com muitos profissionais, nas milongas, né, que são os bailes de tango. Mas tem uma coisa curiosa, né? Teve um dia que eu estava na casa da minha avó e eu estava ouvindo tango, né? Ouvindo, porque tem várias categorias de tango, não é só aquele que a gente conhece no filme, existem várias categorias. E eu estava ouvindo, de repente minha avó colocou a cabeça assim, falou, né? Peraí, é você que está ouvindo isso? Eu falei, sou, por quê, né? Aí ela, mas por que você está ouvindo isso? Eu falei, então, vó, é que eu tô, né, eu tô fazendo aula, eu tô dançando e tal. Você tá dançando tango? Mas por que você tá dançando tango? E eu não entendendo por que minha avó, mas, né, por que isso? Eu falei, não, avó, eu tô dançando porque eu gosto, porque eu acho bonito, enfim. Aí ela, nossa, e assim, eu não entendendo por que ela tava tão espantada com aquilo, né? Aí ela falou, peraí que eu vou te contar uma história. Eu falei, ela sentou do meu lado, eu falei, então, eu estou te perguntando isso porque os meus pais eram dançarinos de tango. Os meus bisavós que eu não conheci, veja bem, eu não tive contato com eles. E ela conta, inclusive, que lá no bairro onde é o bairro da minha família, né, onde eu nasci, que os meus bisavós eles eram muito conhecidos por dançar tango. Que da hora. Que naquela época era muito comum, né? As festas eram feitas nas casas, né? Tanto que as casas antigas, as salas são grandes e tudo mais. E ela conta que quando os meus bisavós chegavam em um lugar, em uma festa, a festa parava, o salão abria para que eles dançassem o tango.
Bom, mano, que da hora, mano. Gente, isso é uma coisa que só pode ser genética, não é possível, tá no sangue, eu não sei, porque eu não convivi, não conheci os meus bisavós e sempre tive uma paixão assim inexplicável pelo tango até que eu conheci essa história. Então, de onde vem o tango? Só pode ser daí. Ah, mano, cara, isso é incrível, mano. Essa história é maravilhosa. Tu herdou a vontade dos seus bisavós, tá ligado? Não é? É, É muito louco, né? Umas coisas que acontecem e a gente não faz nem ideia, né? e, cara, e como que você se sente com essa história? Tipo, seus bisavós, eles dançavam e agora você dança. Você meio que herdou o que eles fazem, mas você sempre teve essa vontade, você não sabe de onde surgiu. Então, como que você se sente com isso? Olha, é assim, eu até fiz um post, teve um determinado momento, né, depois que eu soube dessa história, que, é, de certa forma, depois que eu soube disso, é como se a dança, que não existe eu não tenho artistas na família, né? Eu não venho de uma família de artistas, mas de certa forma é como se a dança deles continuasse em mim. Mano, isso é muito bonito. É assim que eu sinto. E aí eu me Ah, mano, apaixonei mais ainda, né? mano, que da hora, mano, que da hora. E, cara, me diz, e a dublagem? E a dublagem? Como que foi seu primeiro personagem? Como que foi pra você? Quando tu entrou na dublagem e tal, tu sentiu um pouquinho de, como que eu vou dizer, um pouquinho de pressão na sua primeira dublagem? Ou Não, na não? verdade não, porque a gente começa sempre com coisa pequenininha, né? É assim, você A gente viu, né? começa sempre com... Eu comecei com vozerio. Uhum. Primeira vez que eu entrei no estúdio, eu gravei vozerio para uma série, né? E como eu já estava trabalhando com dublagem na parte técnica, para mim foi muito tranquilo no, no, porque assim, as pessoas que estavam ali no vozerio comigo, eu já conhecia, porque eu já tinha gravado, porque eu já tinha visto, porque eu já tinha conversado, né? Quando eu comecei de fato a dublar e ir para outros estúdios, então eventualmente eu entrava num estúdio e me deparava com um diretor que eu já gravei, né? Então assim, lógico, tem quando você vai pela primeira vez no estúdio com um diretor que você nunca gravou, óbvio, sempre tem um nervosismo, é natural, né? Mas isso, o fato de eu ter trabalhado como técnica há muito tempo, me ajudou, porque quando eu chegava no estúdio e vi o diretor, oi, você, tudo bem? Então a coisa dava uma, né, já ficava um pouco mais descontraído, e isso ajudou muito, claro, né? Sim, sim. Então, mas assim, personagens, comecei com vozerio, com ponta, aquela coisa, mulher uma, a voz do rádio, a voz do, né? A gente começa com coisas muito pequenas, é natural, né? Quando você entra no estúdio, o estúdio não te conhece. E quando você é chamado para um trabalho, ele não é um teste, né? Eles Sim, estão te trabalho. contratando para te pagar por aquele trabalho. Então, é óbvio que eles vão te chamar para um trabalho que eles sabem que você consegue executar. Uhum. Então, nunca vão te chamar pela primeira vez para um personagem grande, a não ser que seja um diretor que já te conhece, que já trabalhou com você em um outro lugar, né? E que ele sabe qual é o seu rendimento, a sua versatilidade, né? Então, assim, começar nos estúdios, você sempre começa com coisas pequenas, o que é natural, né? É comum. Então, foi assim que eu comecei, com pontas, vozerio, normal. Cara, qual que foi o personagem assim que tu acha que meio que foi o seu ápice da sua carreira como dublador? Então, o que acontece? Eu tenho uma voz grave, Sim. né? Então, assim, geralmente, eu sou escalada, bom, sempre são por para mulheres mais velhas, mas geralmente são mulheres juízas, advogadas, são personagens mais sérios, né? Quando eu Sim. faço uma personagem que é mãe, geralmente é uma mãe mais séria, mais centrada, mais durona, né? Sempre aquela coisa, opa, vou levar bronca, né? Então, a maioria dos personagens que me escalam são sempre mais ou menos nesse padrão, né? Uma coisa mais séria, mais, né? E, e eu posso dizer que assim, uma personagem que eu gostei muito por ser justamente fora desse contexto foi em Overlord. Ah, Overlord, mano, maravilhoso, maravilhoso.
Cara, todo mundo em Overlord é muito bom, mano. Então, Muito bom. foi a Lupus Regina, né? Porque ela é um personagem totalmente diferente do que geralmente eu faço, né? Ela é muito sarcástica, né? Ela é muito divertida. E outra, eu fui para um outro registro de voz que eu tenho, mas que me colocam um pouco, porque sempre me colocam nos graves. Eu estou sempre ali naquele tom grave. Então foi super divertido, porque nela eu fui para registros assim agudíssimos, como eu estou falando. Sabe? E isso é incrível, né? Ela tem um jogo, ela tem nuances que é delicioso fazer. Cara, Né? Então, e por você fazer personagem só com voz grossa e chegar num tom agudo, pra você foi difícil manter o tom agudo por muito tempo? Tipo assim, sem doer as cordas vocais ou não? não, porque sempre que eu vou gravar, eu faço aquecimento. Porque o que acontece? Quando a gente é chamado para uma gravação no estúdio, para dublar, a gente não sabe o que vai fazer. Sim, Né? sim. Eles te ligam e falam: olha, Melissa, eu tenho aqui 1 hora para você terça-feira. Tudo bem? Você pode? Posso, está marcado. Eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer. Eu posso chegar lá, de repente, ser uma juíza que fala 3 frases num tom assim suave e ir embora. Como eu posso chegar lá, né, como já aconteceu, e de repente ser um game de guerra, onde Ah, eu tenho que ficar muito, sim, sim, eu posso até imaginar, mano. Enquanto que em game né? de guerra, os caras têm que ficar gritando, tá ligado? Não é guerra. E assim, jogos, né? Geralmente são personagens com muita energia, porque são personagens que acompanham o jogador, Isso. né? E então, assim, como eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer, então assim, eu preparo a minha voz, eu faço um aquecimento para qualquer coisa que apareça, Cara, e né? você pode falar os jogos de guerra que você já fez, ou você não pode? Você não pode falar. Não, teve um que eu fiz, ai, como que é o nome? Teve outros que eu fiz que não saíram ainda, que eu não posso dizer, mas um já saiu. Oh, meu Jogo de guerra Deus. que eu conheço é só Call of Duty e Não. Battlefield. Tem Nenhum um que saiu desses? agora há pouco tempo. Como é que é o Gears of nome? War? Não. Não sei o Medal que, of... West. Cara, não sei. Desculpa. Olha, eu sei que ele é um segundo ano, uma segunda versão, uma coisa assim. É um jogo que... Não me lembro agora o nome, tá? Ah, tranquilo, pô, tranquilo. Vocês dublam muita coisa, mano. É normal isso acontecer. Fica Não, eu tranquilo. esqueço de muita coisa, porque assim, a gente acaba lembrando, lógico, dos personagens maiores, porque a gente acaba gravando mais de uma vez, né? Mas tem muita série que eu gravei coisas pequenas, personagens que às vezes aparecem em um episódio ou dois e que eu já não lembro mais. Ah, é normal. Cara, aliás, me diz, qual que foi o personagem assim que você mais teve dificuldade de dublar? Mais dificuldade, É preciso lembrar agora. complicado, né, mano? É complicado essa É pergunta. complicado, porque assim, a gente não lembra de muita coisa, né? E a gente tende a lembrar aqueles que foram mais divertidos, Marcante. digamos assim, né? Mas dificuldade, assim, eu acho que mais em game mesmo, né? Por Sim, sim. conta, eu acho que game ele é um desafio diferente, porque muitas vezes não tem imagem. Assim, E teve um personagem que, por conta do tipo da dublagem, foi um pouco, né, complicadinho de você entender que foi uma ponta, né? Não foi, a dificuldade não foi devido ao personagem, mas a forma como a dublagem foi feita, que foi em Game of Thrones, que eu fiz uma ponta. que da hora, mano. Mano, incrível, incrível. Mas o que que acontece? Como o Game of Thrones foi aquele grande evento, né? Sim. Eram feitos um episódio por semana. Eles Uhum. eram produzidos e iam para o estúdio para gravar coisa de dias antes de ir ao ar, né? Meio que simultâneo. E só que, assim, por conta né, da grandiosidade da obra,
lógico, todo produto tem seu sigilo, mas eles tinham um cuidado maior, então a imagem não era muito boa para se ver. Nossa, imagina, a série era gigante, tá ligado? E Enorme assim, a série. não era boa para se ver dublando. Quando foi para dublar, ele ainda não estava finalizado. Caralho. Não Não, estava. desculpa, você liga pra palavrão? Eu deveria ter perguntado isso. Ah, tá, beleza. Imagina, eu acho uma merda que não tem palavrão em dublagem. Ah, mano, e palavrão em dublagem, aliás, na verdade hoje em dia tem, só que ainda tá crescendo essa quantidade, tá ligado? Eu acho que tem algum, tipo assim, serviço de streaming é de boa, mas canal de televisão já não vai. Mano, mas deve ser da hora demais dublar palavrão, tá ligado? Até por conta que a dublagem antigamente nem tinha, tá ligado? E hoje em dia tá livre. Peraí, palavrão faz parte do nosso dia a dia. Exatamente, pô. Se nós dublamos histórias de pessoas, tem que ser coerente com as pessoas. Logicamente, eu que dublo muita juíza, né? Logicamente, a linguagem que eu utilizo, eu não vou usar palavrões, porque aquele personagem, na posição onde ela está, ela nem pode falar daquela forma. Agora, se eu for dublar uma pessoa do dia a dia, do cotidiano, as pessoas falam palavrões, Sim, né? sim, exato. Existem esses palavrões. É no momento onde vai para a dublagem que esses palavrões são suprimidos, são trocados. Lógico, a gente tem que entender também que quando vai para a dublagem, por exemplo, de um inglês para o português ele tem cerca de um terço, ele é um terço maior do que o inglês quando falado, né? Mais para falar a mesma coisa. Então, obviamente, quando a gente vai falar a mesma coisa, tem que se cortar algumas coisas na frase. E, às vezes, cortar um palavrão e dar a intenção do palavrão na frase já é o suficiente para que caiba. Então, nem sempre o palavrão ele é cortado porque não pode falar, mas, às vezes, você cortar um palavrão de uma frase te ajuda na métrica, né, da gravação. Né? Então, também tem isso que a gente tem que levar em consideração, mas também existem os casos do cliente falar, não pode ter tal palavra, né? Sim, sim. Mesmo. Pode falar, paciência. Mesmo que fale no original, se o cliente falar não quero, não vai ter, entende? Afinal, ele é o cliente, né, mano? Então você tem O que obedecer cliente ele. manda e a gente faz como ele manda, né? Então, mas isso tem mudado muito, né? Porque com essa. Porque também tem uma coisa, a gente tem que lembrar que os produtos antes, hoje não, com streaming, né? Com esses canais que existem, que você pode assistir a hora que você quer, isso mudou muito. Por quê? Antigamente a gente dublava para passar onde? Na TV aberta. Sim. Isso falar do meu conhecimento da parte de rádio e TV. Não, claro, Porque... você não vai falar de coisa que tu não sabe. Oi? Não, eu falei, claro, tu não vai falar de coisa que tu não sabe, né? Tu tem que falar o que tu tem conhecimento. Porque o que acontece? Uma TV, quando ela compra um produto, né, dublado, né, você tem que lembrar que eles vão comprar um produto que é um filme um pouco mais forte, com mais ação, vai estrear, sei lá, domingo de noite, depois da última novela, onde não tem horários onde não tem crianças e tudo mais. Mas para que aquele produto seja rentável, eles têm que poder passar este filme amanhã na sessão da tarde. Oi. Você pode dar uma pausinha aqui só para eu abrir a porta? Que acabou de tocar Claro, vai lá. Depois vai você... lá. Peraí. Claro, vou ficar de boa. Um minutinho. Desculpe, voltei. Oi. Peraí, minha câmera tá desligada ainda? Peraí. Ligada. Beleza. Agora ligou. Ok, então beleza.
o que acontece? Quando uma emissora compra um produto, né, e ele é um pouco mais agressivo, seja nas imagens ou no que é dito, né, Uhum. passa-se em horários mais tarde e tal. Só que, para um produto ser rentável, é bom que da manhã, depois de um tempo, passe na sessão da tarde, né? Sim, Desde sim. que seja muito. Então, assim, se você tem um filme onde a história não é tão problemático para crianças, né, que estariam assistindo à tarde, mas nas falas você tem palavrões ou coisas do tipo que a emissora julga, né, que não é próprio, eles não vão poder passar na sessão da tarde. Agora, Sim, se sim. vir essas palavras e amanhã eles possam passar também, então ótimo, então vamos suprimir, porque assim a gente pode usar esse produto em diversos horários da grade, né? Então, vem muito disso, né? Do quanto o produto é rentável, quantas vezes eles vão poder passar pelo preço que eles pagaram, né? Então, Uhum. isso das negociações, né? Ou às vezes eles compram um produto, não sei, Game of Thrones, que é super um dos produtos mais desejados, e aí de repente o cliente, Famosos. peraí, você quer o Game of Thrones, que é o meu produto de ouro aqui? Só que é o seguinte, para você ter esse produto, você vai levar outros produtos tais, tais e tais. E às vezes as emissoras para ter um determinado produto que elas desejam muito, elas acabam comprando outros menores na negociação. E esses outros menores, que elas não tinham interesse, às vezes elas falam, não, peraí, então vamos usar esses produtos o máximo que a gente puder para valer a pena a compra, né? Então, como é que se usa? Em diversos horários da grade. Então, peraí, para poder passar, o que eu tenho que fazer nesse produto? Então, tem isso também, né? Lógico que com o Uhum. streaming, que não tem mais essa de que, eu vou passar num determinado horário da grade para um determinado público, onde isso agora caiu, né? Você pode ver a hora que Sim. você quiser. Provavelmente foi isso que ajudou aos produtos ficarem cada vez mais próximos do original. Sim, sim. E o próprio público também, né, mano? A galera ficava tipo assim, mano, por que não falar palavrão, velho? Por exemplo, eu tô lá assistindo o Rambo e o cara fala macacos me mordam. Ninguém falaria isso numa guerra, entende? Ninguém ia fazer Então, isso. exato, mas tem aquela coisa, né? Tem o Rambo que pode passar de noite para o adulto, mas tem o Rambo herói que vai vender brinquedo para a criança depois. Sim, A sim. gente tem que lembrar que o mesmo filme de guerra, na verdade, ele está falando de um herói, de um personagem que amanhã vai sair o bonequinho do Rambo para vender, para a criança comprar, para brincar de Rambo. Então você tem que atender os dois públicos, né? E Uhum. isso era dividido na grade de horários da TV. Sério. Hoje É. não mais. Uhum. Sim, e é por isso que eu considero a TV muito chata pra ver filme, tá ligado? Até por conta que a TV corta, né, mano? A TV corta palavrão, corta cena violenta, coisa do tipo. Só pra poder passar pra tiazinha que tá vendo TV. Então, mas é porque existem muitas leis também que eles têm que seguir, né? Que tem aquela Exato. coisa de faixa etária, né? Eles são obrigados, porque é uma TV aberta, veja bem. É uma TV. Isso a gente está falando da TV aberta, né? Porque a TV aberta, assim, pode estar passando em qualquer lugar, qualquer pessoa pode estar vendo. Muito diferente dos canais de streaming ou da TV a paga, que você paga por aquilo. Então, geralmente, quem que paga? O adulto. Então, teoricamente, o adulto, ele gerencia o que o filho mais novo vai ver. Ele tem essa condição de criar ali o canal, né, o login infantil e gerenciar o que o filho vai ver. Agora, numa TV aberta, não. Imagina numa família que tem as crianças, que muitas vezes os pais têm que ficar o dia todo fora trabalhando, né? E às vezes deixa a criança com uma outra pessoa, com um primo mais velho, com alguém da família que não está trabalhando naquele momento, que pode cuidar, mas que não vai dar a mesma educação que você, como pai e mãe, daria. E, de repente, tem o quê? Tem uma TV que você aperta um botão e sai e aparece.
Então, assim, a TV aberta tem que ter muito cuidado, porque a gente pensa no pessoal de maior renda, né? Mas também tem o pessoal que não tem condições de assinar um Netflix ou um outro canal, ou uma TV a cabo mesmo, e que só tem condições de ter entretenimento visual via TV aberta. Sim. Né? Então, a TV tem que ter muito cuidado com essas crianças que estão assistindo TV durante o dia longe dos pais. Né? Então, tem. E, cara, me diz uma coisa. Eu sei que não existe essa parada de dublagem fácil e tudo mais, mas então me diga, qual que foi assim, a dublagem mais rápida que você já fez? Pode contar com o vozerio também. Pode contar com o vozerio. Rápida? Não, o vozerio é sempre rápido, porque você não faz, você grava. Né? Você não refaz, porque não tem como errar no vozerio. Sim, Né? sim. De repente, você soltou ali uma palavra no meio que não podia, né? Porque na história não ia caber, e aí você volta. Mas, assim, vozerio, geralmente você sai gravando, né? Você vê mais ou menos o contexto da história e sai gravando. Isso é o mais fácil e o mais divertido de se fazer. Ah, mano, todo mundo diz isso. Aliás, mano, no vozerio, você improvisa as falas ou eles te dão lá no script? 100%. Não, 100%. É totalmente improvisado. Então é muito Né? divertido, mano. Então deve ser muito legal. Né? Hoje já é um pouquinho estranho, porque até em virtude da pandemia a gente tem gravado o vozerio sozinho. Nossa. É um vozerio com 4, 5 dentro do estúdio, porque você acaba interagindo com o outro. Um fala, você responde, e isso se torna muito divertido, que não tem mais na dublagem, que é dividir a bancada com o outro ator, né? Então, na pandemia, agora isso não tem acontecido. Tem até acontecido de forma híbrida, né? Já aconteceu de eu ir uma vez fazer um vozerio, porque eu ainda faço vozerio, a gente faz mesmo, sempre, é ótimo, né? E eu fui no estúdio presencial, logo que voltou, e eu fui fazer um vozerio com uma pessoa que estava online. Que da hora, mano. Então, Que legal, Guilherme. foi a forma que se encontrou de fazer um vozerio, ainda com pessoas, juntando pelo menos 2, né? Mas sem que estivéssemos ali um do lado do outro. Sim, sim. Cara, e você acha que essa coisa de não juntar mais pessoas na mesma cabine foi por conta da pandemia mesmo, ou isso já não existia antes da pandemia? Não, isso, na verdade, aí vem a questão da tecnologia mesmo, né? Isso parou de acontecer quando a gravação se tornou digital. Que merda, mano. Porque quando ela era analógica, você tinha o quê? 2 pistas, 3, 4 pistas de áudio numa fita? Então, como é que você vai gravar? Porque aí em uma tinha o original, na outra pista, sabe? Você tinha poucas pistas, aí você tem uma cena com 6 pessoas, como é que você vai fazer? Tem que gravar todo mundo junto, porque muitas vezes você tinha 1, 2 pistas para poder gravar aquela cena, né, de áudio. Então, não tinha como, tinha que ser todo mundo junto mesmo, porque a tecnologia não permitia. Agora, com a gravação digital, com a vinda do Pro Tools, você tem infinitas pistas, né, para colocar. Se tiver 50 personagens na cena, você tem condição de gravar todos os 50 separadamente, né? E isso acabou acontecendo o seguinte: antigamente, com várias pessoas juntas na gravação, se um erra, tem que gravar tudo de novo. Nossa, mãe, que inferno, mano. Entendeu? É assim, às vezes tem lá um personagem que fala muito, 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 aí tem um personagem pequenininho que fala, tá bom, e a pessoa não entrou na hora certa. Aí tem que fazer tudo de novo. Meu Deus, mano, os dubladores deveriam se matar, deveriam Né? matar um ao outro, quer dizer. E assim, não, mas por outro lado também se aprendia muito, né? Porque um ator que estava começando num personagem pequeno iria dividir bancada com um ator que já trabalha com dublagem há muito tempo, e você vê esse profissional trabalhando, enriquece muito o seu trabalho, você aprende muito vendo, né? Então, era muito legal por esse fator. Agora, o trabalho foi individualizado, né? Eu digo, o ator sozinho na bancada, porque a tecnologia
né, favoreceu isso, né, essa parte ajudou, e, de certa forma, eu acho que é um pouco mais rápido, né, a gravação. Porque você faz ali, é pontual, é só aquele ator. Então, errou um negocinho, o Pro Tools é mágico. Errou, volta dali, continua dali para frente, não precisa fazer tudo de novo, né? Então, isso ficou muito mais rápido, Uhum. né? Sim, sim. Mano, mas ainda é uma merda, né, mano? Ainda seria melhor se fosse numa cabine. Eu acredito que, pelo menos, se você juntasse duas pessoas na mesma cabine, ainda daria para fazer, mesmo sendo muito rápido, assim, com várias faixas de áudio, né? E coisa do tipo, eu acho que com duas pessoas facilitaria muito mais. Pois você teria menos faixa de áudio e você ainda teria uma conversa muito mais natural entre duas pessoas. Então, mas aí vem uma outra questão tecnológica. Por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa, isso eu vou falar quando eu estava mixando, tá? Por exemplo, era uma conversa de dois personagens, onde um estava aqui e o outro estava atrás de um vidro, por exemplo. Então, assim, a câmera, quando pegava o outro atrás do vidro, o áudio dele tem que ser diferente daquele que está ali, na frente do vidro, porque tem Sim, a barreira do vidro na voz. Então, sim. se eu gravo os dois atores juntos, como é que eu vou aplicar efeito em um e no outro não? Aí ferrou tudo, mano. Entendeu? Sim, sim. Mano, mas que droga, mano. É, Até que. tem a questão, por exemplo, a tecnologia do 5.1, 7.1, 12.1, sei lá quantos ponto .1 que vão surgir, de milhões de caixas, né? A gente já está falando de uma mixagem Atmos, né? Que acho que são 12 caixas, se eu não me engano. E assim, às vezes um ator está falando aqui, mas o outro você tem que ouvir na caixinha aqui. Caralho, mano. E o outro, sabe, isso acontece, né? 5.1, isso já acontece. Às vezes você está falando aqui e tem uma voz que tá vindo, a pessoa está conversando aqui do meu lado direito, e às vezes o produto exige que a voz daquela pessoa que está do lado direito, sei lá, venha sussurrar no meu ouvido, e para dar aquele efeito de sussurro e de susto no meu lado aqui direito, a voz dessa pessoa tem que sair na caixa direita, ela não pode sair nas duas, senão não vai dar o mesmo efeito que o produto propõe. Então, para que eu possa separar uma voz aqui nessa caixa e essa aqui na caixa da frente, eu tenho que ter essas vozes em pistas separadas. Se eu gravo os dois ao mesmo tempo, eu não tenho como separar essas vozes, né? Então, a tecnologia também levou à separação das vozes, porque a mixagem muitas vezes exige isso. Mano, que droga, né, mano? A tecnologia ajuda, mas também atrapalha em certos pontos, né? Tipo assim, separa a humanidade, mas ajuda a facilitar isso, entende? É evolução, né, mano? É Não simplesmente tem evolução. jeito, a gente tem que ir se adaptando, né? Tem que ir se Mano. adaptando, e é por isso que tem que ser ator, Sim. né, para dublar. Uhum. Aliás, eu gostaria muito de fazer curso de ator. Eu acho que seria muito legal fazer curso de teatro, quer dizer. Seria uma coisa Eu bem bacana. Eu acho que todo mundo deveria fazer curso de teatro, mesmo quem não quer trabalhar como ator, Exatamente. porque é um aprendizado assim para a vida, sabe? Você fazer, Uhum. estudar essa parte, porque, como eu te falei, você vai até se conhecer melhor, né? Porque você aprende, você tem, no curso de ator, você tem preparação vocal, o que pode te ajudar amanhã a fazer uma palestra, né? Você tem preparação corporal, entender gestos e posturas e essa linguagem corporal que também pode ajudar amanhã, se eventualmente numa empresa você tiver que fazer uma palestra, né? Ou se Sim. colocar em uma reunião. Então, assim, eu não digo o teatro só para fazer um personagem, mas para você se conhecer, os recursos que o seu corpo, a sua voz, o seu olhar, o seu gesto, o que, o que você tem, na verdade, é um meio de comunicação, né? E, assim, nós somos pessoas que não vivemos sem comunicação, né? Então, é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer para autoconhecimento e que pode agregar nas mais diversas profissões. Com toda certeza, mano, com toda certeza. Mano, autoconhecimento e também tem aquela coisa de, como é que é mesmo?
superar o medo de interagir com outras pessoas, entende? Isso é uma coisa maravilhosa que a Sim. arte pode proporcionar. Muita gente fala, eu vou fazer teatro para poder ficar mais desinibido, né? O teatro, assim, não só... Eu acho que, assim, não é o teatro que vai fazer com que você fique mais desinibido, mas eu acho que conhecer as ferramentas, porque se você conhece, por exemplo, as ferramentas de uma comunicação gestual, obviamente, você também vai passar a entender no outro esses gestos, né? E muitas vezes você entendendo também o outro, você começa a se sentir um pouco mais à vontade de não cometer uma gafe, ou, né? E isso também ajuda na desinibição, digamos assim. Exatamente, mano. Por exemplo, eu gravando muito podcast, eu acabei percebendo muito isso. Eu tenho que perceber os gestos, né, mano? Pra entender outra pessoa. Tipo, se a pessoa estiver muito incomodada com uma resposta, eu falo, beleza, mano, peraí, não precisa responder, entende? Então, Sim. então eu entendo quando a pessoa ela quer ir embora logo, ela fica olhando pro relógio, ela fica olhando Sim, ou pro canto da tela pra ir embora logo, coisa do tipo. sim, Então você precisa entender isso, né, mano? Ou você vai ficar aquele cara chato que fica falando e nunca acaba. A pessoa começa a responder mais rápido também, né? Quando ela quer ir embora logo. É isso, sim, mano. sim, Né? são várias coisas que você... são ferramentas, né? Então, assim, Exatamente. eu acho que todo mundo deveria fazer teatro, acho que tem coisas que todos deveriam fazer terapia, sabe? Eu acho que tem muita coisa que faz bem para a vida de todo mundo, e não só para você levar como uma profissão. Mano, eu concordo totalmente. Concordo totalmente. Cara, a gente já tá chegando aqui a quase 7 horas, então eu vou te Olha fazer a só, última pergunta. tá bom, Foi diga. muito rápido, né? Foi rápido. Então, eu vou te fazer a última pergunta que eu faço para todo mundo. Todo mundo adora essa pergunta, que é, quando você vê a sua vida inteira, qual é a percepção que você tem dela? Uau! É uma boa pergunta, né? Eu acho que gratidão, só tem uma palavra que resume, sabe? Ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, né, com tudo que vem acontecendo, né, no mundo nos últimos 2 anos, eu acho que só o fato de estar vivo, a gente tem que ser muito grato, né? E essa possibilidade, eu acho que a gente tem que agradecer primeiro por estarmos vivos e por termos a oportunidade de viver. Sim, sim. E depois, e assim, viver eu acho que é uma questão pessoal de cada um, né? Eu acho que a vida é isso. Cara, eu concordo totalmente. Tipo, cada pessoa tem que encontrar seu motivo para viver, entende? Cada pessoa tem que encontrar o que é viver para você, entende? Tipo, o meu conceito de viver é um conceito diferente do seu, né? Exato, exato. E Exatamente, melhor mano. do que isso, entender que se o outro está vivendo de uma forma que talvez você ache que não é a correta, a gente tem que também entender que essa não é a correta para mim, mas isso não significa que seja errado para ele. Uhum. Né? Exatamente. Uhum. Para mim, viver é o seguinte, para mim, eu não vou conseguir viver enquanto eu não tiver autoconhecimento do meu próprio ser, entende? Então, eu acredito que quando eu me conhecer direito, aí sim que eu vou estar vivendo. Quanto que aí eu vou saber exatamente o que eu quero. É Eu isso que eu acho acredito. que a busca sempre pelo melhor é isso que é viver, na verdade. Uhum. Né? Questionar as coisas, perguntar por que que as coisas de repente não surgiram como a gente queria e sempre buscar melhorar, né? Sempre buscar Exatamente. o melhor, né? E viver cada dia de uma vez. Também não ficar sofrendo, porque daqui a 10 anos eu quero. Peraí, mas daqui a 10 anos muita coisa pode acontecer. Então, É, às vezes as pessoas deixam de viver porque estão pensando que daqui a 10 anos eu vou querer ter, ou estar, ou fazer alguma determinada coisa, quando ela poderia ter 10 anos de vida bem vivida, né? Então, exatamente. Concordo. é isso, é viver cada dia, procurar fazer aquilo que nos faz bem, né? Eu fui, inclusive, para dublagem, porque era uma coisa que eu sempre gostei. Fui dançar tango, mesmo não sendo a minha profissão, não sou dançarina de profissão, mas fui buscar algo que
eu sempre quis e que me faz bem. E eu acho que o importante é isso, a gente está sempre buscando aquilo que nos faz bem. Uhum, exatamente, mano. Eu concordo totalmente. E, cara, então a gente vai encerrando por aqui. Aliás, espero que tenha valido o seu tempo, né? Não, Espero que foi você tenha gostado. ótimo. Foi ótimo. É que, assim, se deixar, eu tô falando até amanhã. Ah, mano, tranquilo. É que o problema é que eu já tinha uma live. É que daí a gente teve que remarcar, né? Daí eu acabei Sim. marcando uma live, então me desculpa. Então, Não, perdão por isso, imagina, tá? imagina. Eu espero que A gente tenha marca sido de novo depois. proveitoso, Tranquilo pra mim. né? E desculpa ter que sair assim no meio da gravação para atender a Ah, porta. mano, É, assim, né? tranquilo. De boa, acontece. Cara, antes da gente sair, divulga o que você tiver que divulgar para todo mundo, daí a gente acaba por aqui. Seu podcast vai estar disponível no domingo às 6h30. Ótimo, maravilha. Bom, a princípio eu não tenho nenhum lançamento, né? Eu estou começando em um projeto novo de podcast, mas não tem data ainda para sair, né? E então, dublagem é sempre uma coisa que a gente nunca sabe quando vai sair, quando vai passar, então não teria uma data assim. O que teria seria podcast, mas a gente ainda está em reuniões, em gravações e não tem uma data ainda para lançamento. Mas acompanhe meu canal no Instagram, que provavelmente eu vou colocar assim que eu tiver a data. E espero que vocês gostem e que acompanhem. Ah, mano, é isso. Cara, tu não falou seu Instagram, né? Tu não falou seu Pois Instagram pro é. pessoal. Na verdade, no Instagram ele é bem simples, porque ele é o meu site, Ah, então beleza. Então, que é é só. Melissa Maia. O meu site é Melissa Maia, deixa eu até ver, melissamaia.arte.br, e o Instagram, deixa eu até pegar aqui, não, acho que só não tem o www, é Melissa Maia. Peraí. É Melissa Maia Arte, alguma coisa assim, né? Então, o meu Instagram é melissamaia.arte.br, que é a mesma coisa do site, sem o www. Então, beleza, mano. Então é isso. A gente vai É acabando por aqui. muito mais fácil. Cara, a gente vai acabando por aqui. Muito obrigado, mano, por ter aceito. Foi um prazer falar com você. Imagina, eu que agradeço. É sempre muito gostoso poder falar sobre esse assunto. Ah, mano, e qualquer dia a gente faz uma live, mano. É sempre interessante falar sobre esses bagulho de televisão e coisa do tipo. E eu acho que a galera Eu iria acho adorar. legal. Eu acho super legal. Ah, mano, então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado e tenha uma boa noite. Imagina, eu que agradeço. Boa noite.